Evangelho de João, capítulo 4, verso 49 e verso 50. 49 e 50. Todos acharam, amados? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, verso 49 e 50, diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, pois o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Amém? Vamos ler de novo. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse momento único do qual o Senhor preparou para nós, ó Pai, para que nós estivéssemos, ó Pai amado, para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Que agora, Senhor, meu Deus, o Senhor falou através do louvor, através daquele que ministra a Sua palavra, aquele que ministra o Teu louvor. E nesse momento, Pai amado, que Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações a Tua palavra. Pai, o nosso coração está preparado para receber aquilo que Tu tem para nós, ó Deus amado. Em nome de Jesus nós recebemos. Amém. Amados, quero ser aqui breve. Aqui o contexto desta história, o contexto deste acontecimento, ele ocorreu logo em seguida, no começo do ministério de Jesus, quando Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele estava em meio ao casamento, acabou o vinho, ele transformou água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E depois ele desceu e foi para Samaria. E lá ele pregou para os samaritanos. E lá, quando ele falou com aquela mulher samaritana, as pessoas de Samaria creram nele, por causa dos milagres, dos sinais que ele fazia. Então o povo creu nele, o povo de Samaria. E ele permaneceu lá por 2 dias. Voltando de Samaria, ele voltou para Galileia. Lá na Galileia, o povo já estava todo alvoroçado, esperando Jesus, a fama dele começou a correr. O povo corria a notícia: Deus mandou um profeta, Deus mandou um grande homem que faz sinais e maravilhas. E quando Jesus saiu na Galileia, já estava aquela turma atrás de Jesus, aquele cortejo todo correndo atrás de Jesus. E no meio desse povo tinha um homem, um oficial do rei, como se fosse um político nos nossos dias, que representava o rei, um homem de alto escalão, um homem abastado, um homem que estava na nata da sociedade. E ele, amados, ele, por incrível que pareça, ele era um herodiano, ou seja, ele trabalhava para como era o nome dele? Herodes Antipas, que era o rei naquela época. E lá em Marcos 3, verso 6, quando Jesus fez um milagre no sábado, se juntou lá os herodianos, era o povo que fazia parte da cúpula de Herodes, e eles queriam matar Jesus. Provavelmente esse homem também fazia parte daquele grupo, porque ele era do grupo dos Herodes, os herodianos. Mas, quando ele viu que a situação estava feia para o lado dele, quando ele viu que ele não tinha por onde correr, por quê? Ele estava com um filho adoentado em sua casa, ele estava com um filho que estava à beira da morte em sua casa. Aí as barreiras foram quebradas, meu amado. O preconceito foi quebrado. Porque ele viu que não tinha outra saída, ele viu que não tinha outro jeito. Ele deixou lá os seus pensamentos, ele deixou lá a sua política, deixou lá o seu trabalho e correu atrás de Jesus. Por causa do seu filho que estava doente. E ele encontra com Jesus. E ele suplica, e ele roga: Jesus, cura meu filho. Vamos até minha casa, cura meu filho. E ele, amados, por ser uma pessoa lá da nata, uma pessoa que estava lá no alto escalão, ele acreditava que Jesus ia parar tudo e ia para a casa dele. Ia lá e fazer uma oração e a coisa ia mudar na cabeça dele. Nós também muitas vezes nos decepcionamos, amados, porque Jesus nem sempre age ou trabalha da forma que nós esperamos. Amém? Amém? Nem sempre
ele age, nem sempre ele trabalha no tempo que nós esperamos, da forma que nós queremos, da forma que nós necessitamos. Ele não age assim, ele age da forma que ele quer. Por quê? Ele é Deus. Ele é soberano. Ele está acima da nossa necessidade. Ele está acima do nosso querer. Ele está no controle de todas as coisas. E Jesus simplesmente fala uma só palavra para esse homem. Esse homem, amado, por causa do filho dele, ele tinha corrido 35 quilômetros, que é o espaço. Ele morava em Cafarnaum, sua casa era em Cafarnaum. De Cafarnaum até a Galileia, dá 35 quilômetros. Esse homem andou 35 quilômetros por causa do seu filho. Eu percebo assim, amado, que nós como pais, quando vemos a situação dos nossos filhos, a gente dá nota um pingo d'água. É uma verdade, amados. A gente dá até mesmo um ponto de faca, meus amados, por causa dos nossos filhos. É uma verdade. Na hora do desespero, quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Na hora do desespero, você faz de tudo por causa do teu filho. E por mais errado que ele esteja, por pior que ele seja, ai daquele que tocar no meu filho, ai daquele que levantar a mão para o meu filho. Não é verdade? Porque ele é meu filho. Esse pai, meu amado, ele deixou tudo, caminhou 35 quilômetros para falar com Jesus. E Jesus muda todo o contexto. Falou, não, vai porque o teu filho continuará vivendo. Vai porque o teu filho vive, segundo algumas versões. Vai porque o teu filho vive. E esse homem crê na palavra e vai embora. Um dia depois, ao chegar na sua casa, ele encontra lá com os seus empregados. E os seus empregados, ó, seu filho está bom, seu filho melhorou. Ele está sarado, ele está curado. Que hora que foi isso? A 1h da tarde. 1h da tarde. Ele se lembrou que foi na hora que Jesus lançou uma palavra de vitória sobre a vida dele. Hoje também, meu amado, o Senhor Jesus está lançando uma palavra de vitória para a tua vida. Recebe ela em nome de Jesus. Ainda que você não entenda, como esse homem não está entendendo, ainda que você não compreenda, mas pela fé, creia que Ele está no controle de todas as coisas. Palavra de vitória, mas eu coloquei aqui a nós como título, criando filhos em meio a um conflito desta vida. Hoje em dia, criar filhos, amados, não está fácil. Hoje, no caso dos nossos filhos, não é brincadeira. Por quê, amados? Porque eles não dependem só dos pais. Eles são influenciados por um mundo de informações. A escola. Olha, para você ter uma noção. Nós ensinamos, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele trouxe à existência do nada. E Ele fez o homem do pó da terra. Amassou o barro e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. É o que nós ensinamos, porque é assim que a palavra nos ensina. Mas você vai na escola, o que a escola ensina? Não, Charles Darwin, ele foi um estudioso, ele foi um cientista, ele entendeu que o homem foi evolutivo, as coisas elas evoluem, e que o homem veio do macaco. Não é isso. E se você, ou se o teu filho não responder numa pergunta, num questionamento, no questionário, lá na prova desse, ele não responder, que foi Charles Darwin, né, que o homem veio do macaco, que o homem descendo do macaco, ele leva bomba. É ou é? Leva bomba. Ou seja, nós ensinamos, procuramos ensinar os nossos filhos, mas o mundo tem uma alta influência sobre a vida deles. A internet tem uma alta influência sobre a vida deles. A televisão tem uma alta influência na vida deles. Ou seja, criar os filhos dos nossos dias, em meio a todo esse mundo de informações, é complicado. É complicado. Mas eu quero te dar aqui uma palavra de esperança. Nós podemos contar com o Senhor Jesus. Nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus, que transforma todas as coisas. Aleluia. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor está conosco, meu amado. E quantas famílias que estão em meio aí à dificuldade em criação dos seus filhos. Quantas famílias estão com seus filhos adoentados. Quantas famílias estão em dificuldade em ensinar os seus filhos. E chega numa certa idade,
Filho é uma bênção, amado. Mas chega numa certa idade, você vê que bonitinho, o bebezinho, gostoso, né? Você pega no braço, você faz dele gato sapato. É ou não é? Põe na cama, larga lá. Começou a chorar. Na boca dele fica quieto. Não é? Mas ele chega numa certa idade, ele cresce. E cresce mesmo, amado. Eu vi meu filho, quando estava no hospital, ele ficou com as mãos engessadas e tinha que dar banho nele ali, ó. Aí eu vi que ele cresceu. Falei, rapaz, como você está grande. É para essas coisas, né? Então, mas a dificuldade que nós temos para criar os nossos filhos. Mas uma coisa eu percebo através desse texto. Eu consigo tirar algumas lições que eu gostaria de passar para os irmãos. Aqui, amados, no verso 4:46, olha o que diz. Olha, todos, na minha concepção, todos estão sujeitos aos conflitos familiares. Ou não? Está todo mundo sujeito, amados. Esse homem estava com seu filho adoentado. Estava com dificuldade com seus filhos, com seu filho. E ele era um homem de alto escalão, um político, um homem elitizado. E nos nossos dias não é diferente. Vejo famílias ricas que têm seus filhos estudados, meninos que estão na faculdade, estão fazendo ali a USP, se drogam, se prostituem. E também na nossa classe média, classe baixa, é a mesma coisa. Eu percebo, meus amados, que não tem classe social da qual não haja conflito entre as famílias. Filhos, meus amados. Esse homem tinha um filho. E o filho é uma bênção. Quem é que não tem o seu filho? Quem é que nos preocupa? Esse homem, por causa do seu filho, ele caminhou 35 quilômetros para resgatar o seu filho, para tentar ajudar o seu filho. E ele foi sábio, meu amado. Ele foi sábio. Quando foi buscar Jesus, ele foi sábio. Muitas vezes, mas nós, os nossos filhos, os nossos conflitos dentro de casa, nós buscamos tantas outras coisas. A gente vai procurar saber na escola o que está acontecendo, vai lá, fala com o professor, é bênção. Leva no psicólogo, tenta entender, ou então até o casal começa a entrar em conflito com seus filhos, por causa dos seus filhos. Você não cuidou bem, você é culpada, é uma verdade. Um tenta jogar a desculpa em cima do outro, a culpa em cima do outro. O casal não tem conflito. E ai daqueles, sempre diz, traz para si, mas o que é que eu fiz de errado? Não é verdade? É a primeira coisa que os pais pensam, que é, onde foi que eu errei? Não, você não errou nada. É que teu filho, o cordão umbilical foi cortado. E ele é um ser pensante, ele é uma pessoa que está progredindo. Você lembra? É fácil. Nós, como pai, quando nós olhamos para trás, a gente começa a pensar, quanta coisa que eu fiz. Eu apontei para Dedé. Eu com 18 anos, meu amado, eu já sabia que era dor no meu nariz, com 18 anos. Até que demorou um pouco, né? Porque hoje em dia, com 13, 14 anos, já está, né? Querendo bater as asinhas, achando que conhece todas as coisas. Eu com 18 anos, meus amados, saí de casa. Já sou independente. Eu tinha uma loja de sapato aqui como se chama aquele bairro lá? Não me lembro o nome daquele bairro. Puxa vida, de vez em quando fosse, dá um branco. Mas eu tinha uma loja de calçado e eu achava que já era independente, era dono do meu nariz. Com 18 anos, amados. Já tinha firma aberta. Meu pai me emancipou naquela época, coitado, ele se arrependeu. Eu achei que era dono do meu nariz e fui para fora de casa. Já não tinha mais a mãe, minha mãe morreu com 16 anos, eu perdi minha mãe. E fui, achei que era dono do meu nariz. Rapaz, se arrependimento matasse, eu estava morto. Meu pai nunca foi atrás de mim. Meu pai nunca foi atrás de mim. Você vai aprender. Você vai apanhar e vai aprender. Mas tinha noite assim que eu sentava naquela rua, na linha Marcelo Deodoro, naquele ponto de ônibus, aquela frio. Eu lembrava de casa, era tão bom. Lá tinha um pratinho de sopa quentinho. E eu dormia na loja. Olha só a cabeça de jirico. Deixar a casa do pai para morar numa loja. Olha só a ideia, meus amados.
Todos nós, amados, chega um certo ponto da nossa vida, a gente quer fazer, acha que sabe todas as coisas, e os nossos filhos também têm o direito de errar, os nossos filhos também têm o direito de fazer as coisas erradas, amados. Eles têm o direito, porque a melhor escola que tem é a vida. É a vida. A vida ensina como nós devemos andar. Deixe o seu filho crescer. Deixe o seu filho aprender a crescer. Esse homem, ele era um alto oficial, e eu percebo que não existe classe social da qual o homem não possa ser afligido, família não possa ser afligida. Em segundo lugar, amado, eles tinham um filho que estava doente, esse filho estava enfermo, meus queridos. Tem gente que pensa que filho, amados, e hoje em dia, tem alguns casais que deixam de ter filho para cuidar de cachorrinho. Você já viu isso? Eu prefiro ter um cachorrinho do que ter um filho. O cachorrinho não mostra os dentes. Aquele não foi você que criou, né, ele? Vai mexer com aquele que você não... Ele foi mordido, não foi o cachorrinho, não foi o cachorrão, né? Mas não foi ele que criou. Tem casais, amados, que preferem criar um cachorro do que criar um filho, que diz que dá menos dor de cabeça. Isso é mentira do diabo. Isso contraria a palavra de Deus. Contraria a palavra de Deus, amados. Filho é uma bênção. Um dia você vai ter um. Estou profetizando, um dia vocês vão ter um. E eu e meu esposo, nós cuidamos de 6. É bênção. É bênção. Olha o que a palavra de Deus fala sobre os filhos, amados. Lá no Salmo 113, o filho é a alegria da casa. O filho é a alegria da casa. Ele faz cada palhaçada. E você já percebeu que para o pai, filho nunca cresce? O pai está com 80 anos, o filho está com 60, ele trata como se fosse o filho. É ou não é, Carlos? Pega no pé, chama atenção. O filho para o pai nunca cresce. Por isso, como que ele faz as palhaçadas dele? Lembra quando ele era pequeno, que ele chegava na tomada, para enfiar o dedo na tomada? E você ia lá e puxava ele, ficava até brincando com ele. Ia lá e ele ficava fazendo gracinha. E eu vou colocar o dedo. Não é assim que ele fazia? Para até mostrar para o pai, eu vou colocar o dedo. Fazia palhaçada, brincadeira. Continua olhando para ele assim. Continua olhando para ele. Mesmo que ele seja marmanjão, continua olhando para ele assim. Veja as coisas erradas que ele faz, como se fosse uma brincadeira, que é melhor para você. Você vai sofrer menos. Tadinho, não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo tudo errado, não deve, ele vai aprender. Porque senão, meu amado, você vai bater a caçuleta e ele vai continuar vivendo aí na boa. Então, meu amado, segundo o que a palavra de Deus nos diz, os filhos são a alegria da casa. Diz também no Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor. É a palavra de Deus, amados. Filho não é praga, não. E cuidado você, pai, com o que você fala com o teu filho. Meu filho ele é uma bênção. Por pior que ele seja, profetiza sobre ele. Filho, amado, filho é uma bênção. Por mais dor de cabeça que ele dá, continue profetizando, ele vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Filho, segundo a palavra de Deus, amado. Outra coisa, nunca desista do teu filho. Esse homem, ele não desistiu do seu filho. Seu filho estava à beira da morte. Para a medicina talvez não houvesse cura para o filho. Talvez por isso o seu desespero. Eu aprendo com Lucas 15:24, conforme o pai do filho pródigo tratou o seu filho. O filho foi embora, pegou toda a sua herança, quer dizer, matou o pai antes de morrer, porque a herança só se recebe depois que o pai morre. Tomou a herança do pai, foi e gastou tudo que o pai tinha. Mas quando o filho volta, ele vê de longe, ou seja, ele estava esperando a volta do filho dele. É
estava esperando a volta do seu filho. Ele não desistiu do seu filho. Famílias dos quais, amados, nossa igreja, nosso meio, estão passando dificuldade nos seus filhos. Vai aqui uma palavra de Deus para você. Não desista do teu filho. Não desista do teu filho, porque o Senhor Jesus, ele tem uma palavra de vitória para você, assim como teve para este homem. Teu filho não está morto. Tem esperança. Amados, enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Depois que morreu, acabou. Mas se ele está vivo, comece a orar e agradecer a Deus pela vida dele. Não é fácil. O conflito familiar não é fácil. O conflito com os filhos não é fácil. O casamento abala. A estrutura do relacionamento é abalado. Mas quando nós, amados, começamos a olhar para os filhos como herança do Senhor, como bênção do Senhor, nós podemos adorar a Deus e dizer: o meu filho é do Senhor, meu filho pertence ao Senhor, ainda que não seja hoje, mas amanhã ele será um grande homem de Deus. É o que eu profetizo sobre a vida do teu filho. Você, como pai, também profetize sobre a vida do teu filho. Esse homem não desistiu dos filhos dele. Nunca desista do teu filho amado, porque se ele está vivo, existe uma esperança. Terceiro lugar aqui, amados, esse homem foi sábio. Ele busca socorro na pessoa certa. Ele não procurou um psicólogo. Ele não procurou o diretor da escola. Ele não jogou a culpa em cima de sua esposa. Não foi culpado, não assumiu para si a sua culpa. Antes, ele procurou a Jesus. Diz lá no verso 4:47, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Meu amado, procure Jesus. Está com problema na tua casa? Fala com Jesus. Teu filho está dando um trabalho? Fala com Jesus. Teu casamento está comprometido? Fala com Jesus, meu amado. Ele tem a palavra certa para você. Ele tem a palavra de restauração. Ele tem a palavra de transformação. E só Ele pode alcançar aquilo que o homem não alcança, aquilo que a psicologia não alcança, Ele alcança. Amado, o coração do homem está nas mãos do Senhor. O coração do teu filho também está nas mãos do Senhor. Eu não sei por onde ele anda. Você talvez não saiba nem o que ele está fazendo. Mas creia, o Senhor está cuidando dele. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Filho, é bênção do Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração no decorrer dessa semana. Meus amados, eu tenho certeza que a palavra de Deus tem propósito. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito do qual ela foi lançada. Em famílias, talvez você esteja passando por meio de conflito familiar, um conflito em meio à tua casa. Talvez você não compreenda o que teu filho está passando, no momento do que ele está passando. Mas eu quero dizer uma coisa: não desista do seu filho. Como o Senhor Jesus disse, ele está vivo. E ele continuará vivendo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.